Voltei de férias e, ao chegar em casa, encontrei um recado do meu marido e da minha sogra, dizendo que a avó dele agora era problema meu e que eu deveria cuidar dela sem encher. Fui até o quarto dos fundos e a encontrei deitada, pálida, quase sem vida. Ela segurou minha mão com força e sussurrou algo que mudaria tudo. "Preciso te contar a verdade sobre quem eu sou", ela disse. E o que ouvi daquela mulher virou minha vida de cabeça para baixo de uma forma que eu jamais imaginaria. Porque aquela senhora que meu marido e minha sogra tratavam como um estorvo, como um fardo descartável, guardava segredos que fariam toda aquela família cair de joelhos implorando perdão. Mas naquele momento eu ainda não sabia de nada. Só sentia a raiva crescendo dentro de mim. Raiva por ter sido deixada sozinha com aquela responsabilidade. Raiva por ter sido tratada como empregada na minha própria casa. Raiva por ter dedicado anos da minha vida a uma família que não tinha o mínimo de respeito por mim. O recado estava em cima da mesa da cozinha, rabiscado às pressas num pedaço de papel. Nem se deram ao trabalho de me ligar, de me avisar o que estava acontecendo. Simplesmente largaram a velhinha lá e sumiram. Quando entrei naquele quarto e vi o estado em que ela estava, com a roupa suja, sem ter comido direito, claramente abandonada, algo dentro de mim se partiu. Mas, ao mesmo tempo, algo começou a despertar, porque aquela mulher idosa, frágil, esquecida por todos, iria me entregar a chave para uma vingança que eu nem sabia que precisava. E se você está me ouvindo agora, seja de onde for, do seu carro, da sua casa, fazendo suas tarefas do dia a dia, comenta aqui embaixo de onde você está me escutando. Fica aqui comigo, porque essa história está só começando e você não vai querer perder o que aconteceu depois. Se inscreve no canal para ouvir mais histórias reais como essa, histórias de mulheres que não aceitaram ser pisadas, que reagiram, que se levantaram. Porque o que vem a seguir vai te surpreender tanto quanto surpreendeu a mim. Meu nome é Beatriz, tenho 63 anos e passei os últimos 28 anos da minha vida me dedicando completamente à família do meu marido Carlos. Conheci o Carlos quando eu tinha 35 anos. Ele era viúvo e tinha um filho pequeno, o Rafael, de apenas 7 anos. Eu era professora de escola pública, dava aulas no ensino fundamental, ganhava meu salário honesto, mas modesto. Nunca tive muito, mas sempre fui independente. Sempre me virei sozinha. O Carlos apareceu na minha vida como um príncipe encantado, todo charmoso, atencioso, me dizendo que precisava de alguém especial para cuidar dele e do filho. E eu, boba, acreditei em cada palavra. Larguei meu apartamento alugado, larguei minha vidinha organizada e mergulhei de cabeça naquela família. A mãe dele, Dona Marlene, desde o primeiro dia deixou claro que eu nunca seria boa o bastante. Nunca cozinhava do jeito certo, nunca limpava direito, nunca me vestia adequadamente. Mas eu engolia tudo calada porque amava o Carlos e queria ser uma boa madrasta para o Rafael. Sacrifiquei minha carreira. Pedi exoneração da escola porque Dona Marlene disse que uma esposa de verdade deveria estar em casa cuidando da família. O Carlos concordou. Disse que meu salário nem fazia diferença mesmo, que ele ganhava o suficiente para todos. E eu aceitei. Guardei meu diploma, guardei meus sonhos e virei dona de casa em tempo integral. Cuidei do Rafael como se fosse meu filho. Levantava cedo para fazer o café dele, preparava a lancheira com todo carinho, ajudava nas lições de casa e ia a todas as reuniões da escola. Quando ele ficava doente, era eu quem passava a noite acordada ao lado dele. Quando ele se formou no ensino médio, fui eu quem organizou a festa, quem costurou a barra da calça do terno dele, quem chorou de emoção vendo ele receber o diploma. Mas no discurso de agradecimento, ele só mencionou o pai, a avó Marlene e a mãe biológica que tinha morrido. Meu nome não apareceu. Nem uma vez. Senti uma pontada no peito naquele dia, mas deixei passar. Ele era jovem, eu pensava, ainda imaturo. Com o tempo, ele ia reconhecer tudo que fiz por ele. Mas o tempo passou e o reconhecimento nunca veio. O Rafael se casou com a Júlia há 5 anos. Eu organizei o casamento inteiro. Fui atrás de buffet, decoração, fotógrafo, tudo.
A dona Marlene só criticava minhas escolhas, mas não movia uma palha para ajudar. No dia do casamento, a Júlia pediu para a mãe dela entrar com ela, o que era natural. Mas na hora dos agradecimentos, novamente, meu nome foi esquecido. E quando nasceu o primeiro neto, a pequena Laura, fui eu quem ficava com a criança para o casal poder sair. Fui eu quem trocava fraldas, quem levantava de madrugada quando a Júlia estava cansada. Mas se você perguntar para qualquer um deles quem mais ajudou, vão dizer que foi a dona Marlene, que só aparecia para tirar fotos e postar nas redes sociais, se fazendo de avó dedicada. Durante todos esses anos trabalhei de graça naquela casa. Cozinhava, limpava, lavava, passava. Cuidava do jardim, organizava as contas, fazia compras. Era secretária, cozinheira, faxineira, enfermeira, tudo ao mesmo tempo. E qual era meu salário? Nenhum. O Carlos dizia que não fazia sentido me dar dinheiro, porque tudo que era dele era meu também. Mas na prática, eu tinha que pedir autorização até para comprar um batom. Ele controlava cada centavo. Eu não tinha cartão de crédito no meu nome. Não tinha conta bancária. Não tinha nada. Tinha virado uma sombra naquela casa. E a dona Marlene adorava me diminuir na frente das amigas dela. Quantas vezes ouvi ela dizer que o Carlos tinha casado comigo por pena, porque eu estava ficando velha e sozinha. Que ele tinha sido bonzinho de me dar um teto porque eu não tinha onde cair morta. Eu mordia a língua e aguentava porque tinha medo. Medo de ficar sozinha de novo. Medo de não ter para onde ir. Medo de admitir que tinha desperdiçado quase 30 anos da minha vida com pessoas que não me valorizavam. Então, quando decidi tirar uns dias de férias, coisa que nunca tinha feito, foi um Deus nos acuda. A dona Marlene ficou indignada. Como assim eu ia viajar e deixar a casa? E quem ia cuidar das coisas? Minha prima Solange tinha me convidado para passar uma semana na casa dela no litoral de São Paulo. Juntei dinheiro durante meses, guardando aqui e ali do que sobrava da feira. Foram apenas 7 dias longe de tudo. 7 dias em que me senti viva de novo. Mas aqueles 7 dias de paz custaram caro. Porque quando voltei para casa, numa tarde de domingo, a casa estava vazia e aquele bilhete maldito estava me esperando. Essa velha inútil agora é problema seu. Cuida dela e não enche. Nem assinatura tinha. Só o desprezo escrito naquelas palavras. Fui de quarto em quarto procurando o Carlos. Nada. Liguei no celular dele. Desligou na minha cara. Liguei para a dona Marlene. A mesma coisa. Liguei para o Rafael. Caixa postal. Foi quando ouvi um gemido vindo do quarto dos fundos, aquele que a gente usava como depósito. Abri a porta e quase caí para trás com o cheiro. A avó do Carlos, dona Iraci, estava largada numa cama velha, coberta com um lençol sujo. Aquela mulher tinha 92 anos e estava ali abandonada como um cachorro sem dono. Dona Iraci sempre foi uma figura misteriosa na família. Ela morava sozinha numa casa antiga no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e raramente aparecia nas reuniões de família. O Carlos dizia que ela era ranzinza, difícil, que não gostava de ninguém. A dona Marlene falava dela com desdém, como se fosse uma louca que vivia isolada do mundo. Mas a verdade é que ninguém se importava com ela. Ninguém ia visitar. Ninguém ligava para saber como estava. E agora, na primeira dificuldade, simplesmente jogaram ela no meu colo e desapareceram. Me ajoelhei ao lado da cama e segurei a mão dela. Dona Iraci abriu os olhos devagar, aqueles olhos azuis ainda brilhantes apesar da idade. Ela apertou minha mão com uma força que me surpreendeu. Beatriz, ela disse com a voz fraca, mas firme. Preciso te contar a verdade sobre quem eu sou. E você precisa me ouvir com atenção porque o tempo está acabando e tem coisas que você precisa saber antes que seja tarde demais. Senti um arrepio na espinha. Coloquei um travesseiro atrás da cabeça dela, dei água, limpei seu rosto com uma toalha úmida. Estou aqui, dona Iraci, pode falar. E o que ela me contou nas horas seguintes mudou completamente tudo que eu achava que sabia sobre aquela família. Durante os dias seguintes, cuidei da dona Iraci como nunca tinha cuidado de ninguém. Dei banho nela, troquei suas roupas, fiz comidas leves que ela conseguisse comer. A cada dia ela ficava um pouco mais forte, um pouco mais lúcida.
E a cada dia me contava mais pedaços daquela história inacreditável. O Carlos não dava as caras, mandava mensagens secas perguntando se a velha ainda estava viva. A dona Marlene ligou uma vez só para dizer que eu não deveria incomodá-los com isso, que eles estavam ocupados com coisas importantes. Que coisas importantes? Perguntei. Estamos organizando a mudança do Rafael para o apartamento novo, ela respondeu. Que apartamento novo? Ninguém tinha me contado nada sobre apartamento novo. Ah, ela disse com aquele tom de deboche que eu conhecia tão bem. Achei que o Carlos tinha te contado. Compramos um apartamento lindo na Muca para o Rafael e a Júlia. 3 quartos, 2 vagas, uma vista maravilhosa. Investimento nosso no futuro da família. Nosso. Como se eu não fizesse parte dessa família. Como se os anos que dediquei não contassem para nada. Descobri pelos vizinhos que o Carlos e a dona Marlene tinham saído de viagem. Foram para a praia aproveitar uns dias de descanso, disseram. Descansando do quê? Pensei. Do trabalho de abandonar uma senhora de 92 anos para que eu carregasse o piano sozinha? A raiva foi crescendo dentro de mim, mas ao mesmo tempo uma clareza nova estava nascendo, porque as conversas com a dona Iraci estavam abrindo meus olhos para coisas que eu nunca tinha percebido. Ela me contou que tinha tentado me avisar anos atrás, quando eu e o Carlos começamos a namorar. Ela tinha ido até minha casa, você lembra? Ela perguntou. Lembrei sim. Uma tarde, logo no início do namoro, a dona Iraci tinha aparecido no meu apartamento. Disse que precisava conversar comigo sobre o Carlos. Mas o Carlos tinha chegado logo depois. Tinha ficado furioso. Tinha praticamente arrastado ela dali. Depois me disse que a avó era louca, que tinha ciúmes dele, que queria atrapalhar a felicidade dele. E eu tinha acreditado. Não dei ouvidos aos avisos dela. Que burra eu fui! Dona Iraci disse segurando minha mão. Tentei te alertar, mas você estava apaixonada. E meu neto aprendeu com a mãe dele a ser um manipulador de primeira. A dona Marlene, segundo dona Iraci, sempre foi uma mulher ambiciosa e calculista. Ela tinha casado com o Antônio, pai do Carlos, por interesse. O Antônio era um homem simples, trabalhador, que tinha uma oficina mecânica. Não eram ricos, mas viviam bem. A dona Marlene odiava aquela vida. Queria luxo, status, queria ser madame. Quando o Antônio morreu de infarto aos 52 anos, ela vendeu a oficina por uma mixaria, pegou o dinheiro e torrou tudo em plásticas, roupas de marca, viagens. Tentou viver como rica, mas o dinheiro acabou rápido. Foi quando ela voltou a atenção para a dona Iraci. Começou a aparecer na casa dela, fazer média, levar o Carlos criança para visitar a bisavó. Tudo interesse, é claro, porque a dona Iraci tinha algo que a Marlene queria muito. Mas naquela época, a dona Iraci ainda estava forte e não se deixava manipular. Mandava a Marlene embora quando ela vinha com conversinha. Dizia que não era idiota, que sabia muito bem o que ela estava procurando. E o Carlos cresceu vendo a mãe agir assim. Aprendeu que as pessoas são peças num tabuleiro, que sentimentos são ferramentas de manipulação, que o importante é conseguir o que quer, não importa quem você machuque no caminho. Ele fez isso com a primeira esposa também. A dona Iraci me contou. A Andréia, mãe do Rafael, aquela menina linda que morreu tão jovem. Você sabe como ela morreu, Beatriz? Disseram que tinha sido câncer. Câncer, sim, ela confirmou. Mas sabe por que o câncer avançou tanto? Porque o Carlos não levava ela no médico. Dizia que ela estava inventando doença, que era frescura, que ela queria chamar atenção. Quando finalmente descobriram, já estava espalhado. A menina morreu 6 meses depois do diagnóstico. Senti meu estômago embrulhar. E o pior, continuou a dona Iraci, é que ele já estava de olho em outra antes mesmo dela morrer. Estava procurando a próxima. Alguém que fosse cuidar dele e do menino de graça. Alguém que fosse desesperada o suficiente para aceitar as condições dele. Alguém como você. As palavras doeram. Doeram porque eram verdade. Eu tinha sido desesperada. Tinha 35 anos, solteira, sem filhos, começando a achar que ia ficar sozinha para sempre. Quando o Carlos apareceu com aquele papo de
precisar de alguém especial, de ter se apaixonado por mim, de querer construir uma família comigo, eu comprei a história toda. Fui a boba perfeita. A dona Iraci me fez um pedido naqueles dias. Beatriz, você precisa ir até minha casa. Na gaveta da escrivaninha do meu quarto tem um envelope pardo. Traz ele aqui para mim. É importante. Mas e se o Carlos descobrir? Perguntei. Ele não vai descobrir nada, ela respondeu. Ele nem sabe onde fica a chave da minha casa. Pensa que eu sou só uma velha boba que ele pode manipular quando quiser. Mas eu sempre fui mais esperta do que essa família inteira junta. Fui até a casa da dona Iraci numa terça-feira de manhã. A casa era enorme. Um sobrado antigo com jardim na frente, no meio de um terreno que devia valer uma fortuna. Aquele bairro tinha se valorizado muito nos últimos anos. Entrei com a chave que ela me deu e me senti numa viagem no tempo. Móveis antigos, quadros nas paredes, uma cristaleira cheia de porcelanas. Tudo muito bem conservado apesar dos anos. Subi as escadas de madeira que rangiam a cada passo. Encontrei o quarto dela, a escrivaninha, a gaveta. E lá estava o envelope. Voltei para casa com o coração batendo acelerado. Sentia que estava carregando algo importante, algo perigoso. E estava certa. Quando entreguei o envelope para a dona Iraci, ela abriu com mãos trêmulas e tirou de dentro vários documentos. Beatriz, senta aqui do meu lado que preciso te explicar uma coisa. Você acha que eu sou só uma velhinha abandonada que virou um peso para a família. Mas a verdade é que eu sou a pessoa mais rica dessa família toda. Aquela casa que você acabou de visitar está no meu nome. O terreno vale mais de 3 milhões de reais. Além disso, tenho 2 outras propriedades alugadas na Zona Sul que me dão uma renda mensal de 12 mil reais. Tenho investimentos, tenho poupança, tenho ações de empresas. Juntei tudo isso durante uma vida inteira de trabalho e sacrifício. Fiquei de boca aberta. Mas o Carlos disse que a senhora não tinha nada, que vivia de uma aposentadoria mixuruca. Ele disse isso porque é o que ele queria acreditar, ela respondeu. Porque é o que a Marlene enfiou na cabeça dele desde criança. Que eu era uma louca, uma miserável, uma ranzinza que não valia nada. Mas a verdade é que eles sempre quiseram colocar as mãos na minha herança. E como eu nunca dei brecha, como sempre fui independente, e deixei claro que não ia deixar nada para essa corja de aproveitadores, eles me abandonaram. Jogaram eu aqui na sua mão esperando que eu morresse logo e eles pudessem finalmente pegar tudo. Mas tem um problema no plano deles. A dona Iraci continuou com um sorriso maroto. Eles não sabem que eu já fiz meu testamento há muito tempo. E não deixei 1 centavo para o Carlos ou para a Marlene. Senti meu coração disparar. E para quem a senhora deixou? Ela me olhou fundo nos olhos. Para você, Beatriz. Deixei tudo para você. Achei que ia desmaiar. Dona Iraci, a senhora mal me conhece. Por que faria isso? Porque eu conheço você mais do que pensa. Eu vi como você cuidou do Rafael apesar de ele te tratar mal. Vi como você aguentou a Marlene durante todos esses anos. Vi como você se sacrificou por uma família que nunca te valorizou. E agora estou vendo como você está cuidando de mim quando seria muito mais fácil me jogar num asilo qualquer e esquecer que eu existo. Você tem um coração bom, Beatriz. E coração bom merece ser recompensado. Eu estava tremendo. Não sabia se ria ou se chorava. Mas a dona Iraci não tinha terminado. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O Carlos está planejando te deixar. Ele e a Marlene já conversaram com um advogado. Vão te expulsar de casa, alegar que você é uma aproveitadora, que entrou na vida dele só pelo dinheiro. Vão fazer de tudo para você sair sem nada. Como a senhora sabe disso? A vizinha da frente, Dona Conceição, é minha amiga há 40 anos. Ela ouviu a Marlene falando no telefone no quintal. A Marlene adora falar alto para os outros pensarem que ela é importante. Estava se gabando de como iam te dar um chute e você ia ter que voltar para o buraco de onde veio. Foram essas as palavras dela. Senti a raiva fervendo nas minhas veias. Depois de tudo que eu fiz. Depois de todos os anos que dediquei. Eles achavam que iam me jogar fora como lixo. Calma, Beatriz, a dona Iraci disse.
Deixa eles pensarem que estão no controle. Deixa eles tramarem. Porque quando chegar a hora certa, você vai virar o jogo de um jeito que eles jamais vão esquecer. Mas para isso você precisa ser esperta. Precisa continuar fazendo seu papel de esposa dedicada. Não pode dar nenhum sinal de que sabe de alguma coisa. Consegue fazer isso? Olhei para aquela senhora de 92 anos que tinha mais garra e esperteza do que eu jamais teria. Consigo sim, dona Iraci. Consigo e vou fazer direitinho. Durante as semanas seguintes, fingi que estava tudo normal. Quando o Carlos finalmente voltou de viagem, atuei como a esposa submissa de sempre. Ele mal olhou para mim. Perguntou da avó como quem pergunta se o lixo foi colocado para fora. Ela tá melhor, respondi. Estou cuidando direitinho. Ótimo, ele disse sem nem levantar os olhos do celular. Pelo menos você serve para alguma coisa. Engoli o insulto. A dona Marlene apareceu 2 dias depois. Entrou na casa como se fosse dona. Foi direto ao quarto onde a dona Iraci estava e ficou uns 5 minutos lá. Saiu com cara de nojo. Não sei por que você está perdendo tempo com essa velha, ela me disse. Devia era colocar ela num asilo e pronto. Custa muito caro, asilo, respondi baixinho. Nem me fale, ela revirou os olhos. Sorte que logo logo esse problema vai se resolver sozinho. A frieza com que ela falou aquilo me deu calafrios. Ela estava contando com a morte da própria sogra como se fosse um acontecimento qualquer, como se fosse uma conta que logo seria quitada. Mas a dona Iraci estava cada dia mais forte. A comida caseira, os cuidados, a companhia fizeram maravilhas por ela. Em 3 semanas já estava sentando na cadeira, comendo sozinha, até caminhando um pouco com minha ajuda. E a cada dia me ensinava mais coisas. Me ensinou onde ela guardava os documentos importantes. Me mostrou o contato do advogado dela, Dr. Fernando, que cuidava de tudo para ela há 20 anos. Me explicou cada detalhe do testamento. Me contou histórias da família que eu nunca tinha ouvido. E, principalmente, me deu algo que eu tinha perdido há muito tempo. Me deu força, me deu coragem, me deu a certeza de que eu merecia coisa melhor do que migalhas e desprezo. Num sábado de manhã, o Rafael apareceu em casa com a Júlia e a pequena Laura. Fazia meses que eu não via minha netinha. Corri para abraçá-la, mas a Júlia puxou a menina para longe. Ela está resfriada, não quero que pegue nada, ela disse com nojo. Como se eu fosse suja, como se eu fosse doente. O Rafael nem me cumprimentou. Foram direto falar com o Carlos na sala. Ficaram lá conversando baixo por quase 1 hora. Quando saíram, o Carlos estava com um sorriso no rosto. Que foi? Arrisquei perguntar. Assunto de família, ele respondeu. Nada que te interesse. Mas eu tinha aprendido com a dona Iraci a ficar esperta. Quando eles saíram, fui até a sala e vi que o Carlos tinha deixado uns papéis em cima da mesinha de centro. Eram documentos de uma imobiliária. Um contrato de venda. Eles estavam vendendo a casa. A nossa casa. A casa onde eu morava há 28 anos. Fotografei os documentos com o celular e mandei para o Dr. Fernando como a dona Iraci tinha me ensinado. Ele respondeu em minutos. Beatriz, essa venda é ilegal. A casa está 50% no seu nome por causa do regime de casamento. Ele não pode vender sem sua autorização. Isso é fraude. Guarda esses documentos que vão servir de prova. Guardei tudo. Cada papel. Cada mensagem. Cada evidência da podridão daquela família. E continuei sorrindo. Continuei fazendo comida. Continuei limpando a casa. Continuei sendo invisível. Porque sabia que minha hora estava chegando. A dona Marlene começou a aparecer mais em casa, sempre dando desculpas esfarrapadas, que tinha vindo pegar umas coisas, que tinha vindo trazer umas encomendas. Mas eu sabia que ela estava fiscalizando a dona Iraci, querendo saber se a velha já tinha batido as botas. Numa dessas visitas, ela teve a audácia de entrar no quarto da dona Iraci e perguntar na minha frente. E aí, Iraci, já arrumou as coisas com teus documentos? Já deixou tudo organizado para quando você partir? A dona Iraci, que estava muito lúcida, olhou para ela com desdém. Tá tudo organizado sim, Marlene. Tudo no seu devido lugar. Pode ficar tranquila que ninguém vai ter trabalho quando eu morrer.
Ótimo, a Marlene disse com um sorriso falso. É importante ter essas coisas resolvidas, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Depois que ela saiu, a dona Iraci começou a rir. Aquela bruxa tá contando os dias. Acha que vai colocar a mão nos meus bens. Nem imagina a surpresa que vai ter. Mas, dona Iraci, e se eles contestarem o testamento? Que contestem à vontade, ela respondeu. Está tudo registrado em cartório, testemunhado, reconhecido firma. Fiz questão de fazer todos os exames que provam que estou em perfeito juízo. Tenho laudos médicos, tenho filmagens do dia que assinei o testamento, tenho tudo. Eles não têm chance nenhuma de ganhar. Foi quando entendi que aquela mulher tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Ela sabia exatamente que tipo de abutres tinha na família e tinha se preparado para isso. 2 meses depois da minha volta de férias, numa quinta-feira à tarde, o Carlos chegou em casa com a dona Marlene, o Rafael e a Júlia. Todos juntos. Beatriz, senta aqui que a gente precisa conversar. O Carlos disse com aquela voz séria que ele usava quando queria parecer importante. Sentei. Olha, ele começou, a gente tem pensado muito sobre a situação aqui de casa. E chegamos à conclusão de que esse casamento não está funcionando mais. Você não contribui em nada financeiramente. Vive dependendo de mim. E agora ainda arrumou mais esse peso da avó para a gente carregar. Aquilo ali, ele apontou para o quarto onde a dona Iraci estava. É problema seu. Você que trouxe ela para cá, você que cuida. A gente não tem nada a ver com isso. Então decidimos que o melhor é cada um seguir seu caminho. Você vai ter que procurar um lugar para morar. Dou 2 semanas de prazo. A dona Marlene estava com um sorrisinho de satisfação no rosto. O Rafael olhava para o celular como se aquilo não fosse com ele. A Júlia examinava as unhas. Ninguém ali tinha um pingo de humanidade. Senti vontade de explodir, de gritar, de xingar, mas respirei fundo e lembrei das palavras da dona Iraci. Calma, Beatriz. Deixa eles pensarem que ganharam. Sua hora vai chegar. E o dinheiro? Perguntei com a voz baixinha, fingindo estar desamparada. Que dinheiro? O Carlos respondeu. Você nunca trabalhou aqui. Nunca contribuiu com nada. Não tem direito a dinheiro nenhum. Mas eu larguei meu emprego para cuidar da casa e do Rafael. Problema seu, a dona Marlene cortou. Ninguém mandou você ser boba. Agora aguenta as consequências. E a casa? Insisti. Que casa? O Carlos disse. Essa casa é minha. Comprei antes de casar com você. Você não tem direito a nada. Mentira, eu pensei. Mas não disse nada. Deixei eles acreditarem que tinham me destruído. Abaixei a cabeça, fingi que estava chorando, saí de lá pisando fino. Fui direto para o quarto da dona Iraci. Contei tudo. Ela segurou minha mão. Está na hora, Beatriz. Amanhã de manhã você liga para o doutor Fernando e marca uma reunião. Conta tudo o que aconteceu. Ele vai te orientar sobre os próximos passos. E pode ficar tranquila. Você vai sair dessa situação muito melhor do que entrou. Confie em mim. E eu confiei. Naquela noite mal consegui dormir. O Carlos dormiu na sala. Nem quis dividir o quarto comigo. De manhã cedo liguei para o doutor Fernando. Ele me atendeu na mesma hora. Beatriz, pode vir aqui no escritório hoje à tarde? Vou preparar uns documentos para você. Chegou a hora de virar esse jogo. Fui até o escritório dele às 3 da tarde. Um escritório bonito na região da Avenida Paulista. Ele me recebeu com um sorriso gentil. Sentou comigo, me ofereceu café, me deixou contar tudo com calma. Quando terminei de falar, ele abriu uma pasta cheia de papéis. Beatriz, tenho boas notícias para você. Primeiro sobre a casa. Eu verifiquei e ela foi comprada 2 anos depois do casamento de vocês. Isso significa que 50% é seu, independente de estar no nome só dele. Segundo, você tem direito à pensão alimentícia porque foi dependente financeira dele durante todos esses anos. Terceiro, eu tenho aqui o testamento da dona Iraci devidamente registrado. No momento que ela falecer, e que isso demore muito ainda, você vai herdar um patrimônio avaliado em aproximadamente 8 milhões de reais. Quase caí da cadeira. 8 milhões? Isso mesmo, ele confirmou. A dona Iraci foi uma mulher muito inteligente.
Investiu bem durante a vida toda. E agora quer deixar tudo para você, porque sabe que você vai honrar a memória dela. Mas tem mais. Ele puxou outros papéis. Baseado nas provas que você me mandou, da tentativa de vender a casa sem sua autorização, da forma como te tratam, temos base para um processo forte. Podemos pedir a separação com divisão de bens, podemos pedir danos morais, podemos exigir pensão. E considerando que você abriu mão da carreira para cuidar da família dele, as chances de ganharmos são enormes. Quanto tempo vai levar? Perguntei. Se eles quiserem brigar, pode levar uns 2 anos, mas eu tenho uma estratégia melhor. Que tal a gente fazer uma reunião com todos eles presentes, botar as cartas na mesa e ver a cara deles quando descobrirem a verdade? Assim, talvez, eles prefiram fazer um acordo e acabar com isso rápido. E você fica livre dessa família de uma vez. Adorei a ideia. Vamos fazer isso. Voltei para casa naquela tarde me sentindo outra pessoa. Pela primeira vez em anos, me senti poderosa. Me senti no controle. Continuei fingindo que estava arrasada. Continuei fazendo as coisas da casa. O Carlos mal falava comigo. A dona Marlene ligou para saber se eu já tinha arrumado lugar para morar. Ainda não, respondi com a voz triste. Mas estou procurando. Ótimo, ela disse, porque daqui a 10 dias a gente vai colocar a casa à venda. E você precisa estar fora. Pode deixar, falei. O Dr. Fernando marcou a reunião para a segunda-feira seguinte, no escritório dele, às 10 da manhã. Ligou para o Carlos dizendo que precisava tratar de assuntos relacionados à dona Iracy e à separação, que seria importante todos os envolvidos estarem presentes. O Carlos topou. Achou que ia ser só assinar uns papéis e pronto. A dona Marlene e o Rafael também confirmaram presença. Chegou segunda-feira. Vesti minha melhor roupa. Passei batom. Arrumei o cabelo. A dona Iracy me deu um colar antigo dela. Para te dar sorte, ela disse, piscando. Chegamos no escritório todos pontualmente. Carlos, Marlene, Rafael e Júlia de um lado, eu do outro. O Dr. Fernando sentado na cabeceira da mesa. Bom dia a todos, ele começou. Obrigado por virem. Vamos direto ao assunto para não tomar muito tempo de vocês. A Beatriz me procurou porque vocês comunicaram que querem a separação. Isso está correto? O Carlos confirmou com a cabeça. Perfeito. Então vamos falar sobre divisão de bens. A casa onde vocês moram foi adquirida durante o casamento, o que significa que 50% pertence a Beatriz. O Carlos ficou vermelho. Isso é mentira. Essa casa é minha. Tenho o documento que prova, o Dr. Fernando disse calmamente, empurrando uma pasta para o lado dele. A casa foi comprada em 2009. Vocês casaram em 2007, portanto é bem comum do casal. Além disso, ele continuou antes que o Carlos pudesse contestar. Tem a questão da pensão alimentícia. A Beatriz abriu mão da carreira profissional para se dedicar exclusivamente à família. Isso lhe dá direito a uma compensação financeira. Calculamos em cerca de R$ 5.000 mensais. A dona Marlene quase teve um treco. R$ 5.000? Isso é um absurdo. Nada de absurdo, o Dr. Fernando respondeu. Considerando os anos de serviço, é até pouco. Mas tem mais. Ele tirou outro documento da pasta. A tentativa de venda da casa sem autorização da Beatriz configura fraude. Isso pode dar cadeia, seu Carlos, sem falar que abre precedente para a gente pedir danos morais. Quanto você acha que vale 28 anos de humilhação, desrespeito e abuso psicológico? O Carlos estava branco. A Marlene tentou falar, mas não saiu som. O Rafael olhava para o pai sem entender nada. E agora vem a melhor parte, o Dr. Fernando disse com um sorriso. Vamos falar da dona Iracy. Ah, aquela velha, a Marlene conseguiu dizer. Que tem ela? Tem que ela fez um testamento, ele respondeu. E deixou todos os bens dela para a Beatriz. Silêncio total na sala. O quê? O Carlos finalmente conseguiu falar. Isso mesmo que você ouviu. A casa do Ipiranga, os imóveis alugados, os investimentos, tudo, avaliado em aproximadamente R$ 8 milhões. Vai tudo para a Beatriz quando a dona Iracy falecer. A dona Marlene levantou da cadeira. Isso é mentira. A velha não tem isso tudo. Tem sim,
O Dr. Fernando mostrou os documentos. Tudo declarado, tudo registrado. E o testamento foi feito há 5 anos, quando ela estava em perfeita saúde mental. Tem laudo médico, tem testemunhas, tem filmagem. Podem contestar se quiserem, mas vão perder tempo e dinheiro à toa. Isso não pode acontecer. O Carlos estava em pânico. Ela é minha avó. Eu sou o único parente de sangue. É verdade, o advogado concordou. Mas ela escolheu deixar tudo para a Beatriz, porque a Beatriz é quem cuidou dela quando todos vocês a abandonaram, quando largaram ela num quarto imundo para morrer, quando jogaram ela como se fosse lixo. A Beatriz salvou a vida dela. E a dona Iraci quis recompensar essa bondade. Vocês não têm base legal nenhuma para contestar. A sala estava num silêncio de funeral. Agora, o Dr. Fernando continuou. Vamos falar do que a Beatriz quer. Ela propõe o seguinte acordo. Você, Carlos, transfere 80% da casa para o nome dela. Paga uma indenização de R$200 mil pelos anos de trabalho não remunerado. E todos vocês assinam um termo se comprometendo a nunca mais procurar ela ou a dona Iraci. Em troca, ela desiste da pensão alimentícia e dos danos morais. Vocês têm 48 horas para decidir. Isso é um absurdo. A Marlene gritou. Isso é justiça. O advogado respondeu calmamente. E olha que estou sendo generoso, porque se formos para a briga judicial, vocês vão perder muito mais. Sem falar no escândalo. Imagina as manchetes. Família abandona idosa de 92 anos para morrer. Filho e neta tentam fraudar herança. Esposa é expulsa de casa depois de 28 anos de dedicação. Tenho contatos em vários jornais que adorariam essa história. A Júlia começou a chorar. O Rafael estava pálido. O Carlos parecia que ia ter um ataque cardíaco. 2 dias, o Dr. Fernando repetiu. Ou aceitam o acordo, ou a gente vai para a guerra. E garanto que vocês não vão gostar do resultado. A reunião acabou. Saímos de lá em silêncio. Quando entramos no carro, eu e a dona Iraci, que tinha insistido em ir junto apesar da idade, começamos a rir. Rir como eu não ria há anos. Viu a cara deles? Ela disse. Valia 8 milhões só para ver a Marlene quase tendo um treco. Valeu cada centavo, concordei. 2 dias depois, o Carlos ligou para o Dr. Fernando. Aceitavam o acordo. Queriam acabar com aquilo o mais rápido possível. Queriam evitar o escândalo. Na semana seguinte assinamos todos os papéis. A casa ficou 80% no meu nome. Os R$200 mil foram depositados na minha conta. E todos assinaram o termo de nunca mais me procurar. Quando saímos do cartório, o Carlos tentou falar comigo. Beatriz, eu. Não, cortei. Você já falou tudo o que tinha para falar quando me expulsou da minha própria casa. Agora é minha vez de falar. Você é um homem pequeno, mesquinho, aproveitador. Usou a minha bondade, a minha dedicação, o meu amor. Me transformou em empregada grátis durante anos. E quando achou que não precisava mais de mim, me jogou fora como lixo. Mas sabe de uma coisa? Você me fez um favor, porque agora eu acordei. Agora eu sei que mereço coisa muito melhor do que as migalhas que você me dava. Virei as costas e fui embora. A dona Marlene estava apoiada na parede, chorando. O Rafael não teve coragem nem de olhar para mim. A Júlia já tinha ido embora sozinha. Voltei para casa, minha casa agora, e comecei a planejar minha nova vida. Vendi a parte do Carlos, os 20% que ficaram com ele, para um casal jovem. Com o dinheiro da venda, os 200 mil da indenização e a renda dos aluguéis que a dona Iraci insistiu em começar a dividir comigo, eu estava financeiramente estável pela primeira vez na vida. Reformei a casa inteira. Pintei as paredes de cores alegres, comprei móveis novos, transformei o quarto dos fundos, onde a dona Iraci tinha ficado, num quarto lindo e confortável para ela. Porque ela decidiu vender a casa do Ipiranga e vir morar comigo. 2 velhinhas dividindo uma casa, ela brincava. Mas éramos mais que isso. Éramos aliadas. Éramos amigas. Éramos família de verdade. Ela me ensinou tanto nos meses seguintes. Me ensinou a investir dinheiro. Me ensinou a valorizar meu tempo. Me ensinou que bondade não é sinônimo de fraqueza.
que podemos ser gentis sem sermos trouxas, que perdoar não significa aceitar ser pisada. Voltei a estudar. Me matriculei num curso de pedagogia numa universidade particular. Aos 63 anos voltei a ser estudante. E adorava cada minuto. Fiz amizades novas, conheci mulheres incríveis que tinham histórias parecidas com a minha. Mulheres que tinham sido desvalorizadas, descartadas, humilhadas, e que estavam reconstruindo suas vidas com a cabeça erguida. A dona Iraci adorava quando eu chegava em casa cheia de histórias da faculdade. Me conta tudo, ela dizia. Sentávamos na varanda, tomávamos um chá e eu contava sobre as aulas, os professores, os trabalhos em grupo. Ela me incentivava sempre, dizia que eu tinha muito a oferecer ainda, que minha vida estava apenas começando. E ela tinha razão, porque aos poucos fui descobrindo quem eu realmente era, sem estar à sombra de ninguém. Descobri que gostava de pintar. Comecei a fazer aulas de aquarela. Descobri que gostava de caminhar de manhã cedo. Comecei a acordar às 6 e caminhar no parque perto de casa. Descobri que gostava de viajar. Fiz uma viagem com a dona Iraci para o Nordeste. Conhecemos praias lindas, comemos comidas deliciosas, tiramos fotos, demos risadas. Encontrei a dona Conceição, a vizinha da dona Iraci, num supermercado 6 meses depois de tudo. Ela me abraçou forte. Beatriz, que alegria te ver. E me conta, como está a vida? Está ótima, dona Conceição. Melhor do que nunca. Ela sorriu. Eu soube de tudo, sabe? A Iraci me contou. E fiquei tão feliz quando soube que ela deixou tudo para você. Você merece, minha filha. Merece cada centavo. Aguentou tanto daquela família horrível. E sabe que eu encontrei a Marlene outro dia? Coitada, está uma pilha de nervos. Parece que o Carlos está tendo problemas financeiros, teve que vender o carro importado dele, e o Rafael se separou da Júlia. Virou uma confusão só naquela família. Senti uma pontinha de satisfação, não vou mentir. Não desejo mal a ninguém, mas ver que a maldade deles estava cobrando seu preço dava uma certa paz. Karma, como dizem. O que você planta é o que você colhe. A dona Iraci viveu mais 3 anos depois de tudo isso. 3 anos maravilhosos em que fomos verdadeiramente felizes. Cuidei dela com todo o amor do mundo. Não porque era obrigada, não porque esperava herança, mas porque ela tinha se tornado a família que eu nunca tive. Ela morreu dormindo numa noite tranquila de outono, sem dor, sem sofrimento. Apenas fechou os olhos e não acordou mais. Chorei muito. Chorei a perda de uma amiga, de uma mãe, de uma avó que eu tinha escolhido e que tinha me escolhido também. O funeral foi simples como ela pediu. Poucas pessoas, sem alarde. O Carlos apareceu. A Marlene também. Tentaram falar comigo. Não dei ouvidos. Eles não tinham mais poder nenhum sobre mim. O testamento foi lido 1 semana depois. Como esperado, tudo ficou para mim. 8.400.000 reais, porque os investimentos tinham rendido bem nesses 3 anos. O Carlos tentou contestar. Contratou advogado, gastou uma fortuna. Perdeu em todas as instâncias. O testamento era blindado. Não tinha brecha nenhuma. Com o dinheiro da herança, investi em imóveis. Comprei 3 apartamentos pequenos para alugar. Comprei um sítio no interior onde passo os fins de semana. Montei um fundo de reserva que me garante viver confortavelmente pelo resto da vida. E o mais importante, criei uma fundação em nome da dona Iraci. Uma fundação que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres que foram abandonadas pelos maridos. Mulheres que largaram tudo pela família e ficaram sem nada. Mulheres que precisam recomeçar a vida do zero. A Fundação oferece apoio jurídico, apoio psicológico, cursos profissionalizantes, ajuda financeira temporária. Tudo de graça. Porque eu sei o que é se sentir encurralada. Sei o que é achar que não tem saída. Sei o que é acreditar que você não vale nada e quero que outras mulheres saibam que sempre há uma saída. Sempre há esperança. Sempre há uma chance de recomeçar. Hoje, aos 67 anos, posso dizer que sou feliz. Feliz de verdade. Terminei a faculdade de pedagogia. Dou aulas voluntárias numa escola comunitária. Pinto minhas aquarelas. Viajo quando dá vontade. Tenho amigas verdadeiras.
Tenho uma vida que é realmente minha. Às vezes penso no Carlos e na Dona Marlene. Será que eles se arrependem? Será que perceberam o erro que cometeram? Não sei, e sinceramente não me importo mais. Eles escolheram o caminho deles, eu escolhi o meu. E meu caminho é muito, muito melhor. Tem dias que sinto falta da Dona Iraci. Sento na varanda do sítio, tomo meu chá, olho para o horizonte e converso com ela. Obrigada, eu digo. Obrigada por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Obrigada por me mostrar que eu valia muito mais do que eu pensava. Obrigada por me dar não só uma herança financeira, mas uma herança de força, de coragem, de amor próprio. E quase posso ouvir a risada dela no vento. Pode apostar que eu te vi desde o começo, Beatriz. Sempre soube que você era especial. Só estava esperando você descobrir isso também. E você que está me ouvindo agora, talvez passando por uma situação parecida, talvez se sentindo desvalorizada, invisível, presa numa vida que não te faz feliz, eu quero te dizer uma coisa. Você vale muito, muito mais do que te fazem acreditar. Não importa quantos anos você dedicou a pessoas que não te valorizam. Não importa quantos sacrifícios você fez. Não importa quantas vezes te disseram que você não é boa o suficiente. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher você mesma. Nunca é tarde para exigir o respeito que você merece. Eu tinha 63 anos quando virei minha vida de cabeça para baixo. 63. E foram os melhores anos da minha vida. Então, não deixa ninguém te convencer de que você é velha demais, de que é tarde demais, de que você não tem mais chances. Porque enquanto você está viva, sempre há chances, sempre há esperança, sempre há a possibilidade de um recomeço. Basta você ter coragem de dar o primeiro passo, de dizer não, de impor limites, de escolher você mesma. E quando você fizer isso, quando você finalmente se libertar das correntes que te prendem, você vai descobrir um mundo inteiro de possibilidades esperando por você. E você que está me ouvindo, o que faria no meu lugar? Se estivesse na minha situação, como reagiria? Comenta aqui embaixo. Conta sua história também. Vamos criar uma rede de apoio, de força, de mulheres que se levantam e se ajudam. Porque juntas somos mais fortes. Juntas podemos mudar nossas vidas e as vidas de tantas outras mulheres que ainda estão presas, sofrendo, acreditando que não têm escolha. Obrigada por me ouvir até aqui. Obrigada por fazer parte dessa jornada comigo. E lembra, você não está sozinha. Nunca esteve e nunca vai estar.